Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então, dando prosseguimento, agora nós vamos considerar que o caso da expansão livre, e então nós vamos admitir assim, no caso da expansão livre, nós vamos denominar S de S final e T de T final e V de V final, ou seja, entropia final, temperatura final, volume final. Nós já sabemos que o volume final é maior do que o volume inicial. Isso implica que variação de volume, aqui volume final menos volume inicial, é maior do que zero. Muito bem. Nós também já percebemos que quando a expansão livre ocorre, a variação de energia interna para esse processo do tipo irreversível ou do tipo não reversível é igual a zero. E, portanto, isso implica que a energia interna final é igual à energia interna inicial do sistema termodinâmico. E, por consequência, com base nas aulas apresentadas neste modesto e introdutório curso, nós sabemos que a energia interna de um gás ideal depende única e exclusivamente da temperatura, e, portanto, isso implica, logicamente, que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, nós temos um processo, uma evolução termodinâmica, ao longo de uma isoterma, de uma curva isoterma, uma curva do tipo isoterma. Muito bem, então isso implica que a temperatura final é igual à temperatura inicial. Vamos então escrever aqui entropia final menos a entropia inicial. Isso é igual à capacidade térmica sobre volume constante, multiplicado pelo logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial, mais constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. E então aqui nós temos, nesse caso, temperatura final igual a temperatura inicial. Isso implica que o logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial é igual ao logaritmo natural de 1. E nós sabemos, com base na teoria de funções, especialmente na teoria de funções exponenciais e funções logarítmicas, de que o logaritmo natural de 1 notoriamente igual a zero. Pois bem, então a variação de energia, a variação de entropia, no caso da expansão livre de um gás ideal, essa variação de entropia entropia final menos entropia inicial, é igual a constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. E então também nós sabemos que, uma vez que o volume final é maior do que o volume inicial, isso implica que o volume final dividido pelo volume inicial é maior do que 1. Se é maior do que 1, implica, logicamente, com base na teoria de funções logarítmicas e funções exponenciais, que o logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial, isso é maior do que 1. Muito bem, isso é maior do que 1. Isso é maior do que zero. Isso é maior do que zero, de modo que
Também sabemos previamente que essa constante universal dos gases ideais é um termo maior do que zero, é uma constante numérica maior do que zero, então nós podemos afirmar que ΔS, entropia na configuração termodinâmica final menos entropia na configuração termodinâmica inicial, é R logaritmo natural de VF, volume final dividido por volume inicial, e isso é maior do que zero necessariamente. Se é maior do que zero, então nós podemos afirmar que a entropia final é maior do que a entropia na configuração de estado termodinâmico final é maior do que a entropia na configuração de estado termodinâmico inicial. E essas equações são válidas para N igual a 1 mol de gás ideal. Gás do tipo ideal. Então nós temos aqui um notório aumento da entropia. Aumento da entropia. Um aumento da entropia para o processo termodinâmico irreversível ou não reversível. Aqui, irreversível ou não reversível, do tipo expansão livre de gás. De um gás, pode ser um gás ideal nesse caso. Então isso para N igual a 1 mol. E ainda muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto. Retomaremos durante a próxima aula para tentar finalizar a discussão sobre a expansão livre de um gás ideal sob as circunstâncias aqui apresentadas. E em seguida daremos início a um outro exemplo de processo termodinâmico do tipo não reversível, do tipo irreversível. Muito obrigado.